31 de agosto de 2016, presidente do Brasil era Dilma Rousseff, sofreu impeachment, um golpe parlamentar, devido a pedaladas fiscais. Dilma pedalou 52 bilhões de reais em 2014. Detalhe, Jair Bolsonaro pedalou 55 bilhões em 2019. No entanto, completou seu mandato, muito mal e porcamente, devido às suas bravatas. Aí eu disse, a única democracia realmente popular e meritocrática do mundo é a China. Quem estuda ciências políticas sabe disso daí, que ela é o regime mais representativo do mundo, porque tem 100 milhões de membros, o seu partido dominante. E a participação é extrema, as pessoas participam ativamente da política. Já a democracia ocidental está corrompida pelo dinheirismo. Não é democracia trocar de candidatos patrocinados aí pelas grandes corporações financeiras a cada 4 ou 5 anos. Isso não é democracia. Isso não é representação popular coisa nenhuma. Isso é uma plutocracia. E conduz inexoravelmente à decadência. As pessoas dizem que eu estou falando mal do Ocidente quando eu digo essas coisas. Não, eu estou falando a verdade. Daí o indivíduo ali disse que a China persegue os opositores. O que eu digo é o seguinte, veja, a sociedade chinesa é bom para o chinês, Criminosos, corruptos, traficantes, ladrões, traíras, quinta colunas têm de excluir da sociedade. Na China é assim, funciona para ele, Então, assim, quem não sabe nada sobre esse país não deveria opinar, Mas, na verdade, o indivíduo vai falar o quê? Se ele não sabe nada de nada, mas ele vive de opinião, Falar um pouquinho do Trump aqui, De certa forma, a presença de um Trump na presidência dos Estados Unidos, e sabemos que, devagarzinho, o Trump está levando à decadência, ao decaimento dos Estados Unidos. Então eu digo, a presença de um Trump na presidência dos Estados Unidos não deixa de ser uma sorte, para os Estados Unidos. Por quê? Porque o seu método de causar confusão em tudo e toda parte acaba confundindo a opinião pública. Então ela tende a ver essa falta de rumo, de objetividade, essa falta de uma visão de futuro para os Estados Unidos como uma força. Ele é tido como um homem forte. Ele mesmo se diz o imperador do mundo, o presidente do universo. Veja, e daí as pessoas não percebem o básico, o essencial, que é o que? A decadência lenta e inexorável dos Estados Unidos. Mas isso é bom? Bom, isso é uma maneira de manter a ilusão, de manter a fantasia de pé. Aquele indivíduo lá, o Nicolas, está numa fase difícil agora, Tem muitas charges aí. Por quê? Porque ele andou falando, dizendo que o governo queria monitorar o PIX, queria cobrar juros em cima do PIX, queria fazer do PIX como era com DOC, com TED, quando você tinha que pagar. Não era nada disso. E daí aquele vídeo do Nicolas, que teve mais de 300 milhões de visualizações, quer dizer, mais do que o número de falantes da língua portuguesa no mundo, acabou beneficiando lá algumas fintechs, relacionadas lá com o PCC, Então, por que acontece essa disseminação gigante na mídia mainstream, a mídia do establishment? Veja, essa mídia ocidental, chamada mídia mainstream, a mídia principal, a mídia oficial, por exemplo, New York Times, Washington Post, revista The Economist, CNN, Rede Globo. Veja, essa mídia toda ela é bastante controlada, desde os Estados Unidos, pelos lobbies, sobretudo pelos lobbies sionistas e neocon, os neoconservadores. Eu já fiz 2 vídeos sobre o movimento neocon, recomendo muito a vocês que assistam esses 2 vídeos aqui no nosso canal, Veja, essa mídia ela é uma organização criminosa, mafiosa, terrorista. Eu digo que a mídia mainstream ela é terrorista, sim. Sua função é enganar, é distorcer os fatos, é hipnotizar, é manipular a opinião pública. Se isso daí não é um crime, o que é crime?
Essa é a razão porque tantas pessoas juram que os Estados Unidos são imbatíveis, são inatingíveis, são superiores, são limpos, cheirosos, né? Veja, essa é a razão pela qual um Estado artificial incrustado na Ásia Ocidental pode cometer genocídio a céu aberto e fingir estar se defendendo dos malvados terror, né? A realidade é bem diferente. Aquele país sionista já não poderá usar o Holocausto como desculpa, para justificar os seus medonhos crimes contra civis. A realidade vai cair como uma bomba na cabeça de alumínio, já está caindo, as pessoas não vão entender nada, né? E vão se apegar às falácias da mídia mainstream, né? Pessoal, agora estamos aí, começou um julgamento, né? Não sei se é hoje que começou, se é amanhã. Veja, essa questão aí do réu, né? Do ex-presidente da República, o Jair, né? Veja, na minha opinião, agora eu vou dar a minha opinião, o meu pitaco aí, porque eu não trato muito de política miúda, de política nacional, porque ela é muito. Não é que ela é polarizada, eu acho que não existe polarização entre uma extremo-direita e o establishment, digamos, o que nós temos aí, né? Porque você não tem polarização nenhuma. Se você tem um lado que não admite nenhum tipo de conformidade, nenhum tipo de diálogo, nenhum tipo enfim, de entendimento dialético, você não tem polarização, né? Você tem radicalismo, radicalização, né? Mas uma boa solução talvez fosse a absolvição do Bolsonaro, né? Com a perda dos direitos políticos, né? Ou já perdeu, né? Acho que até 2030, né? Veja, a absolvição de Bolsonaro seria um gesto pacificatório, né? Com uma certa dose de grandeza, né? Claro, muitos dirão que a perda dos direitos políticos é um golpe da esquerda e não sei o quê, mas não se vai absolver Bolsonaro a troco de nada, né? Veja, provar que aqueles amalucados sem causa lá, incitados por militares e milícias nas redes sociais, lá do dia 8 de janeiro, era uma perigosa quadrilha armada. Veja, isso aí é um delírio. Sinceramente, eu realmente eu não tenho nenhuma simpatia pela extrema-direita, pelo bolsonarismo, mas dizer que era aqueles vândalos lá, era uma perigosa quadrilha armada, isso é um delírio, né? Bom, provavelmente, veja, o Fux vai pedir vista do processo e vai adiar esse circo aí por uns 2 ou 3 meses. Bom, tudo é possível, né? Pode ser também que seja condenado, né? E aquele indivíduo lá do homem contra o sistema, né? O loirão, né? O tigre de papel, né? Com aquele gabinete da perdição dele lá, né? Agora ele diz que a Índia é culpada pela guerra da Ucrânia. Olha, que absurdo. Por quê? Porque ela comprou o petróleo da Rússia, né? E vai continuar comprando. Aliás, tem muito norte-americano que compra, né? O petróleo que a Índia comprou da Rússia, né? Então, assim, é complicado, né? O fato é que eu tenho falado sobre os Estados Unidos, né? Os frios e os contrapesos da democracia dos Estados Unidos estão indo para o beleléu. Os Estados Unidos estão adotando pouco a pouco o capitalismo de Estado ao modo chinês. Bom, não sei se isso vai funcionar, né? Mas talvez esse seja o projeto do Trump, né? Fazer dos Estados Unidos um capitalismo de Estado como é o Estado chinês, né? Que é um capitalismo com o socialismo à moda chinesa e que funciona muito bem para a China, né? Pessoal, agora o Brasil é o principal alvo da extrema-direita mundial, hein? Bom, eu digo o seguinte, eu acho que a extrema-direita ela vai ter o seu momento, aí o seu pico, né, o seu máximo, o seu ápice. Depois ela vai começar a decair, né? Quer dizer, ela está num momento áureo, né? No Zeitgeist aí é da direita, é da extrema-direita, do neofascismo. A Ucrânia é um país completamente nazista, né? Você tem muitos políticos de direita, inclusive aqui no Brasil, né? E eles têm bastante apoio popular, né? São governantes, líderes populistas, né? Mas assim, eu faço essa previsão aí, eu acho que no final ela vai arrefecer, né? E vai ficar para trás de novo, né? Eu fiz a minha previsão aqui do dia, né?
Veja, e como é que está funcionando aí a austeridade fiscal? Volta e meia a gente começa a dizer que a austeridade fiscal é importantíssima para regular o dinheiro público, os gastos do governo. Bom, o capitalismo central, quer dizer, aquele que está lá nos Estados Unidos, em Londres, né, em Bruxelas, principalmente em Washington, né, em Wall Street, Nova York e também na City de Londres. O capitalismo central, quer dizer, aquele que controla o Banco Mundial, o FMI, o BIS, né, os grandes banqueiros, né, o capitalismo central impõe essa austeridade fiscal ao capitalismo periférico, né, que somos nós, né? A América Latina, a África, né, o Sul Global, ela sufoca o desenvolvimento do Sul Global, obriga-os a serem eternos fornecedores de matérias-primas sem poder agregar valor, né, a essas matérias-primas. O que só é possível com uma industrialização pujante, né, como ocorre, por exemplo, na China. Né? Bom, mas a austeridade fiscal, né, vai exatamente restringir o investimento necessário para dar aí o pulo do gato. Mas ela é vendida, essa austeridade fiscal é vendida aí aos incautos como o próprio pulo do gato. A austeridade fiscal é que vai sanar as contas públicas, que é o que faz lá o Milei na Argentina, mas não consta que a Argentina está num mar de rosas, né? Só que o gato não pula, né? Se você cortar suas patas, né? Porque a austeridade fiscal, na verdade, ela faz isso, ela corta as patas do gato, né? Nós estamos entrando agora na fase final, talvez, da nova república. Então é de se prever que a gente vai terminar essa fase, digamos, essa fase caótica e perigosa, né, desta década, talvez uma das décadas mais perigosas, com exclusão, naturalmente, daquela década lá do início do século, né, quando teve a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, né, depois teve a Segunda Guerra Mundial, foi outra década tremenda. Né? Bom, e agora nós temos aí na fase final da nova República. Foi inaugurado oficialmente com a Constituição de 1988, a famosa Constituição Cidadã, né? Que os mais afoitos aí dizem que é uma Constituição comunista, socialista, de esquerda, é corrupta. Tem até quem diz que ela é terrorista. Né? Veja, quem quer acabar com a nova República? O Trump, né? Com a ajuda do Batman e do Robin, né? Quer dizer, o Eduardinho e o Paulinho, né? E é claro, a mão que balança o berço da Faria Lima, né? E o Eduardinho quer ser o próximo presidente da República do Brasil. Veja, ele está recebendo lá nos Estados Unidos seus 130, 140 mil reais por mês. Nós estamos pagando para ele tarifar o Brasil e prejudicar a economia brasileira e também criar caos, né? Cisânia aí nas instituições brasileiras. Bom, aí o Eduardinho vai ser o próximo presidente e o Paulo Figueiredo vai ser o agente da Radium. Ou talvez seja o encarregado da CIA no Brasil, né? Veja, nada é tão ruim que não possa piorar, né? Mas primeiro o Trump tem de conseguir a reeleição já, né? Se é que ele não vai conseguir a rejeição já, né? Tem gente já apostando que o Trump não vai terminar o mandato, né? Olha, a geopolítica não mente, hein? Nações têm interesses antes de tudo. Né? Aqui o nosso canal Luz no Fim do Túnel é um canal que se propõe a lançar luz no fim do túnel. No momento, nós estamos numa fase bastante escura, né, dentro do túnel. Né? O túnel aí da geopolítica, da geoeconomia, da geoestratégia. Né? Veja agora o caso aqui, por exemplo, aí dos BRICS, né, dessa dicotomia. Né? O Ocidente coletivo está decaindo lentamente, de maneira inexorável. Eu acho que os Estados Unidos vai decair, claro que isso leva décadas, né? E o Sul Global e os BRICS aí vão ascender cada vez mais, vão criar mecanismos que os livrem da camisa de força do dólar, né? Vai falar do agro, veja, o agro brasileiro, aí a soja é o carro-chefe do agro brasileiro, é a soja. Eu estava lá em Santos, cheguei agora há pouco de Santos e ouvi dizer que está saindo muitos navios de lá do Porto de Santos, levando soja para os Estados Unidos, não, levando soja para a China, né? Veja, agora a China é bastante capaz de liderar os BRICS, aliás, é ela que lidera os BRICS, né? Junto com a Rússia. Inclusive, a China afirma que vai ajudar o Brasil a enfrentar os tarifaços do loirão, né?
Beleza, nós só não podemos, em hipótese alguma, depender de um só país, né? Ou de um só produto, como aconteceu com a Venezuela. Né? O pessoal diz que a Venezuela é um narco-estado, mas eu acho que os Estados Unidos é muito mais narco-estado do que a Venezuela. Né? Porque a Venezuela, 90% de tudo na Venezuela é petróleo. Então ela é um petro-state, é um oil state. Né? Ela não é um narco-estado, ela é um estado calcado no petróleo. Então, o principal negócio da Argentina da Venezuela está longe de ser o tráfico de drogas, né? Que, aliás, é controlado por baixo do pano pela CIA, né? Veja, agora eles vão invadir a Venezuela, hein? Os Estados Unidos podem invadir a Venezuela, é o que se diz, né? Para roubar o seu petróleo. E é exatamente disso que se trata, de petróleo. Veja, as maiores reservas de petróleo mundial estão na Venezuela, hein? Não sei se é 13 bilhões de barris, eu não sei a medida exata. Veja, toda a marinha de toda a América Latina é fraca se for comparada à poderosa marinha estadunidense. Hein? Por quê? Porque eles investem US$ 1 trilhão por ano em forças armadas. Né? Veja, eles vão invadir para roubar seu petróleo sob a desculpa esfarrapada de estarem combatendo o terrorismo. Né? Veja, se isso acontecer, os Estados Unidos terão dias muito difíceis na Venezuela, como tiveram na Coreia, no Vietnã, no Iraque, no Afeganistão. Veja, eles nunca conseguiram vencer nenhuma dessas guerras. Hein? Outra coisa, poder aéreo hoje não vence mais guerras. Hein? É uma outra fase, é uma outra época. Né? Veja, eles nunca conseguem ocupar um país, né, militarmente. O poder aéreo não vale muita coisa. Drone vale muito mais hoje em dia. Né? Os Estados Unidos são bons com quem não pode se defender, não é verdade? Veja, essa questão da polarização. Né? E daí, de vez em quando, eu tinha algumas altercações ali, alguns conflitos ali com olavistas, porque eu já fui aluno do COF, eu fui um indivíduo que assistiu True Outspeak, né? Eu li os livros do Olavo e muito da bibliografia que ele trazia para o Brasil naquele momento. Então, veja, ele era um gênio, ele sabia tudo, leu tudo, analisava tudo. Olha, é preciso dizer, e muitos de seus seguidores não entendem, né? Trancados numa torre de marfim intelectual, católico, verdadeiro catolicismo. Ah, é de direita, então é limpo, puro, bom, cheiroso. Veja, a verdade é que ele radicalizou a sociedade de uma maneira horrenda, né? Medonha, né? Divisão social não é liberdade, hein? Não é reflexão, dividir as pessoas. Claro, as pessoas também se deixarem dividir serem mentalmente fracas, né? Divisão social não é filosofia. É preciso repensar uma porção de coisas, né, pessoal? Uma porção de coisas. Veja, o Brasil tinha debate de ideias, sim. Ah, tá dizendo, não, mas o Brasil era todo dominado pela esquerda, não existia nenhuma possibilidade da direita se manifestar. Veja, isso é um equívoco. Nós tínhamos debate de ideias, sim, sempre tivemos, né? Veja, hoje nós temos aí pai apanhando de filha e mãe mandando matar juiz no Zap. Veja, na verdade, a única hegemonia que o pessoal fala que aqui teve uma hegemonia gramscista, a única hegemonia aqui no Brasil sempre foi a do dinheiro, né? E das elites apátridas, né? Exploratórias. Mas o fato é que a esquerda hoje ela é muito fraca, né? Veja, por exemplo, o caso da segurança pública, né? Da polícia, do sistema judicial, do sistema prisional, do sistema penal e criminal. A esquerda enfraquece o poder de polícia, né? No varejo, né? Em nome de combater a desigualdade, ela faz vista grossa e solta os bandidos, a polícia prende, o juiz solta. Bom, e daí o que a direita faz? A direita faz o seguinte: ela empurra as classes baixas para a marginalidade, né? No atacado, em nome da meritocracia. Né? Então, assim, essa esquerda liberal e essa direita extremista não tem nenhum projeto de futuro para o Brasil. Né? E outra coisa também, a direita ela é muito boa para atacar bandido pé de chinelo. Né? Mas os que estão no topo, lá na Faria Lima, né? E que são os principais responsáveis pela criminalidade, eu duvido que esses daí caiam alguma vez. Se o poder constituído
prendesse todos os traficantes sem estabelecer políticas de melhoria social concomitantes, outros traficantes e usuários viriam num processo irreversível. Vou explicar. Ó. Se o poder constituído colocasse todos os traficantes na prisão, né, mas ao mesmo tempo não fizesse junto com isso um projeto de melhoria social, de emprego, né, de melhorar a condição de vida das pessoas, não ia adiantar nada. Né? Que é o que o cara lá, o Bukele, precisa fazer lá em El Salvador. Tudo bem, ele foi eficaz para prender os criminosos, mas será que ele vai investir também em políticas públicas, em políticas sociais, em melhoria da educação, em melhoria do emprego? Né? A China fez as duas coisas. O Mao Zedong, lá na época dele, né? Porque tem gente que acha que o Mao Zedong ainda tá governando a China hoje, né? Lá na época dele, lá na década de 50, né? Ele eliminou os traficantes e investiu massivamente em saúde e emprego. Né? E deu certo. Os Estados Unidos não fazem nenhuma coisa nem outra. Eles combatem o traficante e o tráfico miúdo, mas só cai o peixe pequeno. Né? Daí enchem as prisões de latinos e afros. Né? Mas os grandes, os grandões, os peixes grandes, né? Andam livremente. Né? Eles estão lá inatingíveis, inacessíveis, lá dentro da CIA, ou no Pentágono, ou em Wall Street. E as estatísticas, né, ligadas aí às perdas devido ao consumo de drogas, perdas devidas ao consumo de drogas só aumentam nos Estados Unidos. Por quê? Porque ninguém está preocupado em melhorar as condições sociais da população carente nos Estados Unidos, que só faz crescer. Quer dizer, você já tem uma população carente nos Estados Unidos que é maior do que a do Brasil, hein? Isso você não vai ver na CNN. Veja, quem toca nesse assunto é chamado de comunista. Né? Você não pode falar que eles deveriam investir em políticas sociais, sim. Né? Não, você é comunista. Olha, que notícia incrível, né? Esse julgamento que vai ter agora aqui, parece que começou hoje. Veja, a lei que puniu aqueles incautos lá do 8 de janeiro de 2023, toda uma tipificação penal que condena o objetivo da ação delituosa. Quer dizer, então eles tiveram a intenção de dar um golpe de Estado, que esse era o objetivo da ação, inclusive se forem réus primários. Veja, mas essa lei foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada por quem? Adivinhe quem que sancionou essa lei em 2019? Foi Getúlio Vargas? Não, Getúlio Vargas já morreu há muito tempo, né? Neymar? Não, Neymar é jogador de futebol. Ou foi o Lula? Não, não foi o Lula, né? Naquela época ele não era presidente. Foi o Trump? Não, o Trump foi a época do Biden. Sabe quem que sancionou aquela lei, né? Essa lei que está sendo usada pelo STF no julgamento aí do... Sabe de quem, né? Bom, aí veja só, já estamos aqui na fase final do vídeo. Veja, eu falei o seguinte, que isso gerou bastante polêmica aí na rede social. O PCC foi criado de cima para baixo. Estão entendendo? É fácil provar isso daí. Tem vasta bibliografia sobre isso daí. Começa lá no alto, com gente graúda, da City, Londres, Israel, Washington, Wall Street. É crime organizado, administrado, muito bem gerido, exatamente como uma empresa muito lucrativa. Quem acha que o PCC foi criado de baixo para cima, né, não sabe de nada. Né? O Comando Vermelho é a mesma coisa. Né? Tem várias lendas urbanas, né, sobre a criação do Comando Vermelho, né, no presídio carioca. Né? Veja, ele concorre aí com o PCC, o CV, né? E com outras famílias criminosas aí, né? E seus fintechs, né? Seus empresários aí, sua gente graúda que é inatingível. O risco compensa. Né? Caem os peões. Né? Por exemplo, o Pablo Escobar era um peão. Né? As peças grandes são praticamente inatingíveis, pessoal. É preciso entender isso daí, né? Aí o cara que é o meu principal crítico, lá, ele, não, mas o problema é a China. Eu falei, não, não tem nada a ver com a China isso daí. A China é muito antiga. Né? A China teve lá as guerras do ópio, que é muito importante para conhecer o século da humilhação chinesa. Né?
Veja, o grande tráfico contemporâneo veio do Império Britânico. A família real inglesa e a família bancária Rothschild estão totalmente envolvidos nisso. Promoveram inclusive as guerras do ópio na China. Mas dentro da China não se criam, né? Por exemplo, a Sangor, né, que é a maior empresa de tráfico, ela se cria fora da China. Na China é pena de morte, né? Ainda que isso daí não se cria dentro da China, né? Aí, funcionários do Alto Comissariado da ONU assinaram uma carta pedindo que o órgão, a ONU, reconheça as ações de Israel na faixa de Gaza como genocídio. O documento foi assinado por 500 membros do Conselho e afirma que o silêncio pode minar a credibilidade internacional de proteção dos direitos humanos. E aí o documento relembrou também o genocídio em Ruanda, em 1994, e a ONU não fez nenhum esforço, né, para evitar o agravamento da situação, né? Por quê? Porque ela tem lá dentro daquele conselho, como é que chama aquele, o voto final lá, sempre Estados Unidos e Israel mela qualquer possibilidade de se fazer alguma coisa de positivo, né, para os seres humanos, né? Eles acabam melando tudo, né? Então, hoje Gaza é um cenário assim apocalíptico, né? De total destruição, né? Bairros devastados com bombardeios, pessoas morrendo de fome, deslocamento forçado da população, snipers abatendo crianças e mulheres assim a esmo e inclusive se orgulhando disso, né? Os países tentam ajudar, tentam enviar auxílio, mas essa medida aí é muito insuficiente aí da ONU, né? Segundo a imprensa internacional, dados oficiais, 62 mil palestinos morreram nos 2 anos de guerra na faixa de Gaza. Eu acredito que é muito mais do que isso, muito mais. E as imagens são realmente medonhas, pessoal. São realmente medonhas. Bom, eu falei bastante de esquerda e direita neste vídeo, né? Tudo indica que a esquerda atual não tem muito futuro, hein? Apenas ocupar cargos de poder não garante continuidade, né? O Zé Dirceu está bastante preocupado com isso, tem feito aí umas entrevistas. Veja, o petismo ele sabe disso, né? Que a esquerda atual não tem muito futuro, que a época é da direita, né? E da extrema-direita. O petismo sabe disso e se moveu para o centrão, né? Desde que o Lula voltou, né? Mas isso também não garante representatividade. Veja, mas a força do STF ela não vem do petismo, né? Ela vem do imperialismo aí, dos democratas aí, do globalismo. Vocês viram a capa da revista lá, The Economist, que é, vamos dizer, a revista dos 10 empresários, e todos os 10 leem The Economist, né? Empresário top, né? Os bilionários todos. É a revista de cabeceira aí dos homens mais ricos do mundo, né? The Economist, né? Vocês viram a capa da revista, né? Foi bastante comentado aí, né? Bom, eu não tenho lado em política, né? Eu tento, a meu modo, entender a realidade, ou para onde os sinos dobram, né? Mas se eu fosse ter um lado, se eu tenho um lado, é o lado do Brasil, dos BRICS, do Sul Global, né? Dos povos, das pessoas, dos seres humanos, né? Naturalmente que eu tenho que combater as elites exploratórias aí, essa plutocracia que dominou o Ocidente de uma maneira terrível, né? Bom, acho que o vídeo já está ficando de bom tamanho, né? Olha, a Turquia dizem que cortou toda a relação comercial com o Estado genocida. O que é que o Brasil espera para cortar todas as relações com o Estado sionista? Está esperando o quê? Não há mais o que esperar, senhor Lula. Vamos lá. Pô. Pessoal, vamos ficando por aqui. Bom, eu acho que é isso. O nosso canal aqui, Luz no Fim do Túnel, é o canal da mídia alternativa, da mídia independente, canal de livre expressão, livre comunicação. O canal está monetizado, você pode se tornar membro do canal, se quiser ajudar o canal. Tem aí meios aí do YouTube, né? Ou fazer um Pix também, quem quiser dar uma forcinha aqui para nós. Então, é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês gostem dos conteúdos. Verifique se você está seguindo o canal Luz do Fim do Túnel. Se você gostou dos conteúdos, bastante informal, bastante espontâneo, comentando as notícias aí do dia e da semana, replique nas suas redes, né? Compartilhe
E vamos em frente, pessoal. Foi seu interlocutor aqui, Helder Araújo, que se despede agradecido aí pela sua atenção. Obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.